Isso que é importante. Outra pergunta que eu faço para o senhor também a respeito dentro da prosperidade em si, da riqueza, porque por 40 anos ao povo de Deus, ele foi alimentado pelo maná que caía do céu, lá no caso de Moisés, lá atrás, a libertação do povo judeu do Egito. Por aquele texto, a gente já percebe que há um cuidado de Deus, uma preocupação de Deus em suprir as necessidades das pessoas. Nossa necessidade, né? E quando a gente vai para o Novo Testamento, para a fala do próprio Jesus de Nazaré, onde ele cita até o exemplo que as aves do céu não trabalham, né? E, portanto, o Pai Celestial os alimenta. Depois vem no capítulo 7, acho que isso, o capítulo 7, versículo 13 e 14, que o senhor citou, que qual o pai pedindo o filho, né? O filho pedindo o pai um pão, o pai vai dar ele uma pedra, o filho pedindo o seu pai um peixe, vai dar ele uma serpente. O senhor sabe que, confesso uma situação minha particular aqui, já estou colocando à disposição do povo que eu falo na minha igreja, eu sempre tive uma dificuldade muito grande, e eu levei aí meus longos 14 anos para entender um texto na Bíblia a respeito da provação, a respeito do sofrimento. E, embora eu lendo muito, pesquisando muito, e o texto que sempre eu lia e me causava assim, eu lia e falava, poxa, mas não pode ser isso, né? Só que eu não tinha um entendimento, que é a questão falando mesmo, questão particular. Então você fala, poxa, você não enxergou isso, né? Pois é, eu não estava enxergando aquilo. Que é aquilo que está lá em Tiago, onde fala sobre a provação, né? E a questão da aprovação, a questão do sofrimento, a questão de pagar o preço, um monte de coisa, né? Ele fala assim, né? Tiago 1, capítulo 1, versículo 12. Fala, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, que quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. E aí eu falei, poxa, tentação, você pode entender também tentação como provação, como sofrimento. E Deus fala bem-aventurado, a palavra bem-aventurança e a palavra pessoa felizes. O senhor sabe que eu ficava... Pode uma coisa dessa? Não é possível. Eu ficava indignado com isso, né? Deus me revelou, Deus mostrou. Deus mostrou o seguinte, que por mais que você passe a luta, resumindo, mas tem outros textos que eu fundamento, né, quando eu prego, né? Deus falou assim, quando você passa a luta, você passa a dificuldade, você continua sendo fiel a mim. Por isso que você é bem-aventurado. Por isso que você é bem-agraciado. Não que eu que coloquei o problema, ou criei aquela situação na sua vida. Embora nas mesmas tentações, você permanece. Aí depois no versículo 13 ele fala, né? Ninguém sendo tentado, digo de Deus tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele finaliza, a ninguém Deus tenta. E daí a gente vai ligando com outros textos, né? Tem outros textos também que falam lá que com a tentação Deus também dará o escape. Então a tentação não vem dele, mas o escape, a saída sempre ele nos mostra. Aí a gente liga também com a oração de Jesus, o Pai Nosso, né? Que no final ele termina pedindo para nos livrar da tentação. Então a tentação não vem dele. Só que eu tinha uma dificuldade, né? Até porque, como a gente acabou de dizer aqui, tanto da pobreza e da provação, do sofrimento, a gente ainda tem uma dificuldade. Eu acho que para a igreja do Brasil, ainda os brasileiros, ainda tem aquele pensamento, será que esse mal não é um plano? Será que não é um projeto de Deus? É Deus que está querendo que eu passe por isso? Eu hoje não tenho esse problema mais. Para mim isso foi totalmente esclarecido na minha mente, né? Através do Espírito Santo, através de outros textos bíblicos, mas você sabe que eu levei aí aproximadamente uns 12 a 15 anos para entender isso. Deixa eu fazer, eu vou chegar em tudo isso que você está falando aí, pelo menos vou tentar, né? Vou tentar chegar, ainda que você explicou muito bem, mas eu vou começar no deserto, nos 40 anos, porque foi lá que você começou. Primeira coisa que nós temos que entender é que os 40 anos do deserto nunca foi propósito de Deus. Né? Primeira coisa. As pessoas... Porque usa-se muito a passagem do deserto como ensinamento, mas eu vejo a passagem do deserto não como ensinamento. Né? Olha, você está passando deserto, mas Deus vai te mandar o maná, Deus vai fazer a água sair da rocha. Nós temos que entender que Deus nunca teve propósito algum em levar o seu povo para o deserto. O propósito de Deus era tirá-los do Egito e colocá-los na terra prometida. Esse era o propósito de Deus. Esse era o plano de Deus. O deserto foi porque eles desobedeceram. O deserto foi porque eles murmuraram. Então, o maná que caiu do céu, as codornizes que voaram a 1 metro de altura para que até uma criança pegasse com as mãos, a água que saiu da rocha, a água de Mara, que quando o lenho foi jogado se tornou de amarga, se tornou doce, foi a misericórdia de Deus. Então, desculpa.
Então nós temos que entender, nós temos que entender que as provações, elas não são projeto de Deus. Agora, quando algo precisa ser tratado na minha vida, porque eu não posso entrar na terra prometida mantendo em mim os costumes do Egito. Eu não posso entrar na terra prometida com linguajar egípcio. Eu não posso entrar na terra prometida com mentalidade egípcia. Eu não posso entrar na terra prometida carregando imagens egípcias. Eu não posso entrar na terra prometida levando a cultura egípcia. Então, aquele povo passou mais de 400 anos de convivência, também por causa de desobediência, mais de 400 anos de convivência, recebendo a cultura. Então, nós não podemos nos esquecer, voltando ao pensamento, que o projeto de Deus com aquele povo era Egito, terra prometida, mas os seus medos, os seus traumas, as suas deficiências morais, os seus costumes, aquilo que eles não quiseram abandonar, aquilo que eles não queriam deixar para trás, os fez andar em círculos no deserto. Então, tem muita gente feliz vivendo do maná que está caindo do céu, e Deus está olhando e dizendo: ei, eu estou dando maná porque eu sou misericordioso, mas meu plano com você nunca foi maná. Meu plano com você foi as vacas que dão leite, que o leite escorre sem que ninguém ordene elas, o mel que escorre da colmeia sem que ninguém precise nem tirar. Esse é o meu projeto com você. Então Deus sempre teve conosco um projeto de prosperidade. Deus sempre teve conosco, Ele nunca teve um projeto de dificuldade, de provações. Agora, as provações, como você bem leu aí em Tiago, né? As provações, e o Senhor está dizendo através de Tiago capítulo 1, o Senhor está dizendo assim: bem-aventurados sois vós quando você passar pela provação, dando glória a Deus. Parabéns por você conseguir se manter fiel mesmo no meio das provações, porque muitos nem isso conseguem. Mas entenda que o meu projeto com você não é provação. Tanto que no verso posterior, o Senhor diz: essa provação não é minha, não sou eu, não é meu projeto, não é meu plano, não sou eu que quis para você. Você está passando ela, enfrentando ela, por causa de decisões que você tomou. Então você precisa ser lapidado, você precisa ser moldado, você precisa perder os costumes do Egito, a cultura do Egito, os ensinamentos do Egito. Então eu preciso trabalhar com você. Mas não se esqueça, em momento nenhum eu tive plano nessa provação que você está passando.